falar de especial, trata-se de um breve testemunho de alguém que eu tenho certeza que você conhece muito bem, o professor Rodrigo Silva. Nós vamos entender por que surgiu em seu coração, por mais de uma vez, o desejo dele sair, dele abandonar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E pelo fato dele ser uma pessoa midiática, muito conhecida, talvez você esteja se perguntando se realmente essa história é verdade. E eu separei aqui um trecho no qual ele próprio faz essa declaração. Presta bem atenção no que ele diz. Você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, você não deu errado o título, nem quem escreveu digitou errado. É isso mesmo. Já pensei seriamente em abandonar a igreja. E mais de uma vez. E eu sei que nesse momento algumas pessoas estão preocupadas. Por que ele está dizendo isso? Será que aconteceu alguma coisa? Estão atacando? Você reconheceu muito bem essa voz, não é isso? Tenho certeza disso. Mas antes que você faça qualquer comentário a respeito desse tema, eu espero que você primeiro assista o conteúdo para compreender de fato a mensagem. Fica conosco do começo até o final, porque eu tenho certeza que esse relato vai te surpreender. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que esse forte testemunho alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Combinado? Recados dados, bora pro vídeo. Para quem já me acompanha aqui no YouTube há algum tempo, sabe que sempre que eu inicio um vídeo, eu já começo com uma perguntinha, não é isso? Pois bem, eu queria que você já me contasse ali nos comentários de que religião, de que denominação você faz parte e se em algum momento da sua vida você já pensou ou está pensando em abandonar essa igreja e se tornar um desigrejado ou procurar uma outra denominação. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E se possível, coloca também o motivo pelo qual você sentiu essa vontade de abandonar a sua igreja. Eu faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia desde 2020 e tenho o maior orgulho, o maior prazer em dizer aqui que eu nunca senti o desejo de abandonar a minha igreja. Apesar da gente ter algumas decepções, desilusões ali com pessoas, mas isso é normal, porque a igreja, o corpo de Cristo é formado por pessoas doentes, pessoas precisando de renovação, de transformação, e eu sou uma delas que estou ali no meio. Então me conta aí nos comentários que eu quero saber. Mas agora, bora para esse testemunho, né? Esse breve testemunho, esse breve relato do professor Rodrigo Silva, que a priori, quando você vê o tema, é possível a gente pensar que é algo terrível. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas, inclusive para essa declaração do Rodrigo Silva. Bora conferir? O testemunho de hoje vem lá de São Paulo e tem como protagonista o nosso querido professor Rodrigo Silva, que além de professor, também é arqueólogo, teólogo, apresentador e tem um trabalho maravilhoso, fazendo a integração entre a ciência e a fé, fortalecendo ainda mais a autenticidade da Bíblia Sagrada. O Rodrigo Silva é um homem especial entre o povo de Deus, que tem trazido muito conhecimento e evidências das Escrituras, fortalecendo ainda mais a nossa fé. Louvado seja Deus por isso. Mas há alguns dias ele trouxe algumas declarações à tona que surpreendeu todo o seu público. Isso porque ele declarou que por mais de uma vez sentiu um desejo muito forte em seu coração de sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia, abandonar o povo do Advento. E ele explica por que teve esse sentimento por mais de uma vez e por que permanece até hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nesse breve relato do professor Rodrigo Silva, ele deixa muito claro que é gente como a gente. E por que eu estou falando assim? Porque tem muitas pessoas que, por ser do meio famoso, ser uma celebridade, pode se achar maior, superior, melhor do que os demais. O que não é o caso do Rodrigo Silva, isso obviamente porque ele conhece as Escrituras
E é justamente por isso que ele não é igual à maioria. Ele diz que existem muitos irmãos dentro da igreja que estão mais interessados em saber de assuntos pessoais da sua vida do que mesmo orar por ele. Olha só que interessante, ele diz assim: as pessoas, enquanto eu estive em depressão severa, muitas não oraram por mim, mas queriam saber o motivo pelo qual me levou ao fundo do poço. Queriam saber de assuntos pessoais que pudessem levar até a mídia. Então, ele traz à tona sentimentos que quem vê a história dele pode até pensar isso. Eu já pensei isso, mas saindo da boca dele é diferente, sabe? Então, ele diz que o seu entristecimento com a igreja não é com a liturgia, não é com a metodologia, não é com as crenças, nem tampouco com as doutrinas, mas sim com algumas atitudes de alguns irmãos que fazem parte da igreja. E ele diz o seguinte, que certo dia alguém o procurou querendo saber a sua opinião a respeito de um membro ali, um líder da igreja, que havia se escandalizado, e essa pessoa queria levar esse assunto para a mídia. E aí o Rodrigo Silva disse que não, que isso não seria certo. E a pessoa questionou por que não seria certo, visto que era verdadeiro o caso. E aí o Rodrigo Silva deu um exemplo muito sábio para aquela pessoa, e ele disse: olha só, um restaurante, quando ele começa com a infestação de ratos, o dono do restaurante vai querer fazer a detetização, a limpeza do ambiente, ou ele vai querer colocar na mídia que o seu próprio restaurante está cheio de ratos? E aí a gente vê que o professor Rodrigo Silva, mesmo em meio a tanta sabedoria, ele se afeta com muitas coisas que acontecem dentro da igreja. Obviamente por ele ser humano, ser de carne e osso, ter um coração, ter sentimentos. Então ele traz à tona muitas coisas em uma declaração que ele faz que me chamou bastante a atenção. E para algumas pessoas pareceu algo grosseiro, mas eu vi de uma forma tão genuína e tão sábia a comparação que ele fez do povo de Deus. E ele diz que compara a igreja a um grande curral cheio de porcos espinhos, que tentam, numa noite fria, que tentam ali se aquecer, mas não conseguem por conta dos seus espinhos. E ao invés de se aquecerem, acabam se machucando uns aos outros. Isso é exatamente o que acontece dentro da igreja. E ali ele diz que muitos irmãos buscando escândalos, se dedicando à fofoca, se dedicando a saber de burburinhos de dentro da igreja, pessoas que querem estar por dentro de cada escândalo que aparece. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. E ele diz o seguinte, que se o povo de Deus se dedicasse à pregação do evangelho com a mesma intensidade que se importa, que corre atrás de fofocas, de escândalos, Jesus voltaria em menos de 2 meses. Já pensou que situação séria, que situação triste? E isso saindo da boca do Rodrigo Silva, parece que se torna ainda mais forte, porque ele faz uma análise que chama a nossa atenção, que nos choca de verdade, pelo fato de nós sabermos que tudo que ele está dizendo é a mais pura realidade. Uma outra fala que chama bastante a atenção do professor Rodrigo Silva é quando ele diz que pagou um alto preço para estar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele relembra o seu início ali na sua adolescência, entre os 12 e 13 anos, que ele já dava estudos bíblicos, porém a sua família não aceitava. Então, num determinado dia, ele estava ali com um grupo de amigos dando estudos bíblicos, quando de repente um deles disse o seguinte: Rodrigo, olha para trás. E quando ele olhou, viu a sua mãe vindo com correias na mão para lhe bater. Ele conta que ela bateu nele de lá, da casa dos amigos, até chegar em casa. E ele disse que chegando em casa, ela não parou de bater enquanto ele não largou a Bíblia Sagrada. Gente, é um relato forte, que nos deixa até tocados e emocionados. Mas quando ele diz que pagou um alto preço, eu acredito que esse alto preço ele paga até hoje.
por conta da mídia, por conta da sua fama. Tudo que ele faz e fala se torna notícia. Ele diz que pagou um alto preço para estar dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e não entrou nessa igreja para brincar de xadrez. Ele não está nela por brincadeira. Por isso que essas coisas periféricas, essa fofoca, esses escândalos que as pessoas da própria igreja fazem questão de levar para a mídia, esse tipo de coisa escandaliza o Rodrigo Silva e entristece o seu coração. Esses são os principais motivos pelos quais ele já pensou em deixar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas ele conta também por que ele permanece nessa igreja até hoje. E eu não sei o que mais chamou a atenção. Se foram os motivos pelos quais já levaram ele a ter o pensamento de abandono, de deixar a igreja, ou se foi a fala na qual ele diz os diversos motivos pelos quais ele permanece nessa igreja. Agora a gente vai entender os motivos pelos quais ele permanece na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E dentre tantos motivos, ele relatou alguns aqui que me surpreenderam, mas eu tenho certeza que o último vai chocar você. Ele começa dizendo que permanece nessa igreja, primeiro, porque ela lhe dá lições de paciência, de convivência com os demais. Ele conta que certo dia uma mulher, ela começou a orar a Deus, pedindo para Deus mandar para ela paciência. E de repente ela disse que apareceram várias ocasiões nas quais tiraram ela do sério e ela não entendia porque quanto mais orava, mais motivo de falta de paciência aparecia. E aí, através de um sonho, Deus lhe respondeu. Ele disse: como pode alguém que quer tanto acertar no alvo, vai conseguir acertar sem praticar? Entendeu? Aí o segundo motivo pelo qual ele está na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele diz que é pela sensação de pertença. De acordo com psicólogos e psiquiatras, eles falam muito que para o ser humano se sentir pertencente de um grupo é muito importante. E o Rodrigo Silva não escolheu o grupo melhor do que o grupo remanescente de Deus. Outro motivo, a igreja passa para ele a vivência do que Cristo fez por ele quando ele ainda não merecia. A igreja também dá consciência para o Rodrigo Silva de quem ele é, de quem nós somos. E ele diz que nós devemos fazer sempre uma pergunta muito genuína para nós mesmos, que é a seguinte: será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é melhor ou pior comigo dentro? Então, se você chegar ao raciocínio que a igreja é pior com você dentro, comece a melhorar de hoje. O que acha? E aí ele diz também que a igreja ensina ele a amar o seu semelhante, assim como Cristo me amou antes mesmo de eu merecer. Nós não merecemos, né? Agora, o último motivo, de fato, me chocou, porque ele diz assim, ó: a Igreja Adventista do Sétimo Dia me ensinou a amadurecer. E ele conta que muitas vezes nós, seres humanos, nós nos apegamos a coisas negativas, não é? Por exemplo, na igreja tem um ou dois que falou mal de você e você já se sente ofendido e você já quer sair da casa de Deus porque essas duas pessoas falaram mal de você. E aí você, ao invés de se agarrar à maioria que gosta tanto de você, que lhe apoia, que lhe dá conselhos, você se apega a essas únicas duas pessoas que lhe soltaram ali uma palavra negativa. E sabe, o Rodrigo Silva diz assim que para ele dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não presta, seria uma grande mentira. Porque ele diz: o que eu faço com a irmãzinha que me ajudou lá no começo da minha carreira? O que fazer com aqueles irmãos que oram pela minha vida? Será que essas pessoas não prestam? A grande maioria está ali para servir na obra de Deus. E por isso a Igreja Adventista do Sétimo Dia é tão especial. E por esses motivos o professor Rodrigo Silva decidiu permanecer na igreja. Sabe, esse relato, esse testemunho mexeu muito com o meu coração, me deu mais força, me deu uma visão ainda mais ampla sobre a Igreja Adventista, a nós olharmos para a nossa vida mesmo, a nossa vida com um olhar mais positivo, procurar coisas que nos tragam esperança, como diz a palavra de Deus,
que nos tragam mais força e ânimo, ao invés de nos apegar a coisas pequenas, que são tão superficiais, que são tão minúsculas, que são apenas detalhes, à vista do que Deus já fez por nós, sabe? De nos dar a vida, de nos dar a família que temos, de nos dar o ar para respirar, de nos proporcionar o conhecimento das suas escrituras. E sabe, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho a certeza no meu coração que a palavra de Deus tem se revelado com mais clareza ao seu povo. E é a nossa missão levar essa clareza das escrituras, essa luz das escrituras, mundo afora. Por isso nos apeguemos às coisas que realmente importam, às coisas que vêm do alto, às coisas que nos trazem paz e esperança. Amém? Eu fico muito feliz que esse testemunho ele possa ter chegado até você no dia de hoje, possa ter acalentado o teu coração, que talvez esteja angustiado, nervoso, ansioso, pensando em abandonar a igreja. Presta bem atenção, esse relato não chegou até você por acaso. Deus tem um propósito para ele ter chegado até você. Um desses propósitos é tocar o teu coração e te acalmar. Mas o outro propósito é alcançar mais vidas através de você. Por isso, compartilhe esse testemunho nas suas redes sociais e listas de contatos. Leve essa esperança para outros corações. Que Deus te abençoe, abençoe a tua vida e até o próximo testemunho, se Deus nos permitir. Amém. Amém.